mesa para a gente falar sobre reabilitação extra-hospitalar, convidar então sobre o tema atendimento domiciliar, o fisioterapeuta Raul Goulart, especialista em urgência. Especialista em urgência e trauma e atualmente fisioterapeuta do Serviço de Atenção Domiciliar Leste e Norte de Campinas. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Raul, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Eu estou desde o começo aqui assistindo todas as palestras, grandes nomes, pessoal aí com bastante experiência na área de neurologia. E isso me fez lembrar, 10 anos atrás, quando eu entrei na residência, eu tive a felicidade de me formar muito novo. E ver essas pessoas que estavam aqui hoje me fez lembrar de o quanto a gente consegue crescer profissionalmente. O coordenador do SAD, que é o Dr. Bruno, há 10 anos atrás eu estava fazendo minha residência, ele já era chefe da nefrologia da PUC, e hoje a gente está trabalhando lado a lado, então isso é muito legal. Eu estou muito feliz e a gente vai conversar sobre reabilitação extra-hospitalar, que particularmente é um assunto que eu gosto muito. Eu produzo conteúdo na internet sobre esse tema, então eu estou muito feliz de estar aqui para falar sobre isso. Primeiramente, um conceito, né? A reabilitação extra-hospitalar é todo o tratamento realizado fora do ambiente hospitalar. Ou seja, o paciente passou da linha da porta do hospital para fora, ele é considerado paciente extra-hospitalar. Então, a reabilitação pode acontecer no domicílio, que é o que eu vou falar mais hoje, em casa de repouso, no caso do paciente que é institucionalizado, por causa do seu déficit neurológico, e em clínicas e ambulatórios que temos aqui na Prefeitura de Campinas e no Brasil afora. Eu vou dar ênfase no tratamento domiciliar, que é o nosso serviço do SAD. Eu não sei se todo mundo conhece, alguém aqui já ouviu falar do SAD? Levanta a mão quem já ouviu. 30%, 40% mais ou menos. Então eu vou explicar brevemente só como funciona o nosso serviço, né? O SAD ele é um serviço regulamentado pelo programa Melhor em Casa, que é um projeto do Ministério da Saúde, e teve a portaria 825 agora em 2016, que só atualizou as diretrizes do atendimento. Os principais objetivos do SAD é reduzir a demanda do atendimento hospitalar. O paciente que ele vai para casa necessita de um cuidado multidisciplinar, uma equipe multidisciplinar. Ele também é um paciente muito grave, um paciente complexo, que muitas vezes precisa de um atendimento hospitalar. O objetivo principal do SAD é evitar que esse paciente precise sair do domicílio para buscar um atendimento extra-domiciliar. Reduzir o tempo de internação hospitalar, como o Marcelo, meu colega de categoria, falou aqui. Às vezes o paciente ele tem total condições de alta, só que ele vai para casa, será que a família vai conseguir dar conta de cuidar desse paciente? Será que o paciente vai ser bem assistido em casa, não vai ter risco de precisar voltar para o hospital? O SAD vai trabalhar nessa questão também. Humanizar a atenção à saúde, a questão da autonomia dos usuários, fazer com que o usuário, o paciente, ele possa ter a maior autonomia possível depois desse evento infortúnio e retirar ele do hospital e utilizar os recursos financeiros da melhor forma possível. A gente sabe que uma diária no hospital, uma diária numa UTI é muito cara para o sistema de saúde. E mantendo o paciente internado no domicílio, a gente consegue reduzir esse gasto, né? Pagar uma equipe para estar lá junto com o paciente é muito mais barato e muito melhor para o paciente também, porque ele vai estar no conforto do seu domicílio. Aqui eu vou citar brevemente a composição da equipe multidisciplinar, mas basicamente é igual a tudo que já foi falado aqui. Então, a mesma equipe que está dentro do hospital é a equipe que vai entrar na casa do paciente e fazer o cuidado domiciliar. A fisioterapia, que vai ser responsável em auxiliar toda a recuperação motora e respiratória do paciente. A fonoaudióloga, muitas vezes o paciente ele vai de alta para casa com um catéter na lateral para a dieta, ele precisa fazer uma reabilitação fonoaudiológica. Para quem sabe retirar esse catéter, a gente faz a retirada do catéter nasointeral do domicílio, para o paciente começar a se alimentar via oral. A terapeuta ocupacional, que vai trabalhar as atividades de vida diária, que normalmente o paciente perde devido ao evento neurológico. O neurologista, que tem total importância no tratamento, tanto ambulatorial, normalmente quando a gente precisa que o paciente continue acompanhando a sua saúde como neurologista, ele precisa fazer esse acompanhamento. A nutricionista, que vai ser responsável por manter um bom estado nutricional do paciente. A maioria dos pacientes, infelizmente, chegam em casa desnutridos ou subnutridos, então precisa de um aporte calórico maior, suplementação. Toda essa avaliação e conduta é dada pelo pessoal da nutrição. A equipe de enfermagem, que já foi falado aqui também, tem total importância nos cuidados de higiene,
no caso do paciente que sai do hospital com uma ferida muito grande, acontece bastante, ou mesmo o paciente que desenvolve uma úlcera de pressão dentro do domicílio por causa da baixa mobilidade. A enfermagem vai ter bastante responsabilidade nisso. O assistente social, que vai trabalhar todas as questões sociais, às vezes o paciente ele perde o emprego, ele não contribuía com o INSS, ele não tem um salário para se manter, para manter os seus custos, que normalmente são altos quando ele vai para o domicílio adoentado. E o psicólogo, que também vai trabalhar todas as questões psicoemocionais, tanto do paciente quanto do cuidador, que é uma figura muito importante no nosso trabalho, no nosso serviço, que devemos olhar bastante para ele também. Existem diversas formas de acessar o SAD. Então, o pessoal que conhece aí provavelmente já sabe mais ou menos. Os principais locais que mandam encaminhamento para a gente são os hospitais e os centros de saúde, que são os locais onde o paciente está fazendo acompanhamento, vê-se a necessidade do acompanhamento do domicílio, então é solicitado via e-mail para o SAD. Porém, se você tem um familiar que está acamado, que sofreu um AVC, por exemplo, e está sem nenhum encaminhamento do acompanhamento domiciliar, nós recebemos demanda espontânea também. Então é só ligar lá no serviço, a gente vai agendar uma triagem, agendar uma visita e ver se o seu familiar, se o seu paciente tem o perfil para entrar no nosso serviço. Serviços de oncologia tem bastante ligação com a gente também. O SAD é responsável pelo tratamento de pacientes oncológicos e em cuidados paliativos. Não é o caso do assunto de hoje, mas é um serviço que a gente recebe muito paciente desses setores. E ambulatórios e UPAs também fazem contato com a gente para encaminhar paciente. Esses dados são do primeiro semestre desse ano, de 2023, de janeiro a junho, e são todos os pacientes que foram inseridos no serviço. Ou seja, a gente faz a avaliação, alguns pacientes são inseridos e acompanhados pelo SAD, outros a gente faz um encaminhamento para outro local. Esse número são só os que foram inseridos, tá? Totalizando 106 aqui na cidade de Campinas. Esse número ele é bem relevante, é considerado como um hospital de médio porte, que vai de 51 a 150 leitos. Então, essa quantidade de internação domiciliar impacta muito na rotina do serviço de saúde aqui da cidade. Dentre os principais objetivos do SAD, então, aumentar a independência funcional do paciente, deixar ele o mais funcional possível. É claro que muitas vezes a gente não consegue reabilitá-lo, deixar ele com a função parecida com o que ele tinha antes, mas a gente tenta isso ao máximo. Diminuir dores, evitar complicações por causa da falta de mobilidade, manejar fatores de risco para evitar novos eventos, como já foi falado aqui, o paciente que teve AVC, ele tem mais chance de recorrência do que o paciente que não teve, e recuperar manter um bom estado nutricional, que muitas vezes é bem difícil. Para a gente parece algo simples, algo tranquilo, mas o paciente, quando tem uma disfagia, quando tem alguma disfunção neurológica, ele acaba tendo mais dificuldade de se alimentar e isso impacta bastante na saúde geral dele. Aqui, para falar da fisioterapia, eu vou deixar esse vídeo rolando, que é parte de um atendimento real, tá? De uma paciente com AVC, uma paciente que eu acompanho já há alguns anos, ela tem 86 anos, teve um AVC isquêmico do lado esquerdo, com sequela motora direita. Esse vídeo ela já está em uma boa recuperação, apesar da idade avançada, e a fisioterapia nesse caso vai ser o máximo de estímulo possível. Então, uma semana, igual o pessoal estava falando da fase aguda, né? Uma semana que ela estava em casa, a gente já iniciou os exercícios de manipulação, os exercícios de mobilidade, de fortalecimento. E com 3 a 4 meses, ela atingiu o pico dela de reabilitação. Então, de 3 a 4 meses em diante, a gente quase não conseguiu ganhar mais nada. Tanto por causa da idade, quanto por causa das limitações mesmo. Esse vídeo está cortado, ele tem 20 minutos, eu cortei só 2 minutos do meu canal lá no YouTube, para mostrar para vocês mais ou menos como que a gente faz a reabilitação domiciliar. No caso do SAD, a gente tem diversos profissionais, então cada paciente vai demandar mais de um profissional ou de outro. No caso do AVC, os profissionais de fisioterapia e foro são os mais solicitados. Nosso principal objetivo é orientar, como o pessoal falou da aula hospitalar, orientar o cuidador, orientar quem vai ficar, os familiares que vão ficar com o paciente, a realizar os exercícios no leito. As nossas visitas não são semanais, não são 2, 3 vezes por semana como nós gostaríamos. E a motivação do paciente, a colaboração do paciente é essencial na sua recuperação. O pessoal de Botucatu falou que
Não adianta a gente fazer um exercício sem um objetivo. Isso é bem verdadeiro. Eu não vou pedir para o paciente fazer um exercício de flexão de braço simplesmente para ele ganhar mobilidade de cotovelo. Eu posso chegar para ele e falar, ó, vamos melhorar sua mobilidade de cotovelo, ele não está nem ali para isso. Agora, se eu falar que esse exercício vai ajudar ele a pegar um alimento ou um copo da mesa e levar para a boca, isso vai fazer com que a cabeça dele se motive a realizar a fisioterapia. Do mesmo jeito que eu não vou fazer um exercício de agachamento para fortalecer única e exclusivamente o quadríceps e glúteo, sabendo que isso é importante, mas a gente vai orientar o paciente que ele precisa fazer esse exercício para poder levantar e sentar numa cadeira com mais independência, com mais funcionalidade. E dessa forma a gente consegue incentivar e motivar o paciente a realizar a fisioterapia e ter uma melhora funcional aí boa. Exercícios de coordenação motora também. É isso aí. No SAD, a gente acaba recebendo pacientes mais complexos e graves, né? Paciente com pouca complexidade ou baixa complexidade são acompanhados pela unidade básica de saúde e visita domiciliar com eles. O paciente do SAD normalmente é aquele paciente que fica internado por muito tempo, desenvolve várias afecções respiratórias, feridas, dispositivos, e ele chega em casa muito debilitado, muitas vezes com uma debilidade respiratória grave. Então, o objetivo da fisioterapia domiciliar também é incluir exercícios respiratórios através de incentivadores ou exercícios ativos, que é o que a gente prefere. Muitas vezes há necessidade de manobras de higiene brônquica no domicílio, aspiração braquial. Muitos pacientes chegam em casa com uma traqueostomia, a gente faz toda a reabilitação para tentar retirar esse dispositivo, que muitas vezes é difícil. E em casos mais graves, a gente até recebe paciente em ventilação mecânica. Aqui em Campinas nós devemos ter em média de 4 pacientes internados em domicílio com ventilação mecânica e é um cuidado muito intensivo. O paciente normalmente tem uma UTI dentro de casa. E isso para os cuidadores, para os familiares é muito desafiador. A gente tem que ensinar como que o aparelho pode alarmar, por que ele vai alarmar o ventilador mecânico, como fazer a aspiração. E isso é uma carga emocional muito forte para os cuidadores. Então a gente tem que saber trabalhar com esse tipo de paciente, saber como orientar o cuidador a fazer os cuidados e dessa forma trazer o maior conforto para o paciente. Nesses casos, são pacientes mais graves, que a gente sabe que tem baixa chance de reabilitação, o paciente ele vai ficar daquela forma, vai ficar bastante sequelado. Então a gente tem que saber manejar como vai ser a terapia desse paciente em casa e trazer o máximo de conforto, retirar a dor, retirar a falta de ar dele, para dessa forma ele se sentir bem. Existem formas do paciente receber alta do SAD, eles não ficam com a gente para sempre. Alguns ficam bastante tempo, mas muitos pacientes têm uma melhora clínica e eles precisam ser encaminhados para o serviço de reabilitação. Aqui em Campinas a gente tem o Simão Toro, Centro de Referência em Reabilitação, o Centro de Referência do Idoso, várias universidades que fazem fisioterapia para pacientes em debilidade, em mobilidade reduzida. Então a gente normalmente dá alta para o paciente para esse centro de reabilitação e em cuidado com a unidade básica de saúde também. O paciente ele pode ter alta do SAD por causa de não adesão ao tratamento, tá? Isso também não é muito comum, mas acontece de vez em quando. Esses pacientes que precisam do acompanhamento ambulatorial não necessariamente recebem alta do SAD. Alguns sim, mas alguns precisam de outros cuidados que só a gente fornece. Então, o paciente às vezes precisa de um acompanhamento de nutricionista que não tem no ambulatório, ele precisa, ele está mais acamado, está com dificuldade de sair de casa. Então, não necessariamente por ele estar fazendo acompanhamento em outro local, ele vai receber alta do SAD. Aqui eu fiz uma linha do tempo, rapidinho, para explicar o que acontece, né? A atenção básica é responsável pelo controle dos fatores de risco do paciente com AVC, como a gente já falou aqui. Dessa forma, se caso o paciente, mesmo controlando os fatores de risco, ele venha a ter o AVC, ele vai receber os cuidados dos primeiros socorros, né, na UPA, aqui durante a internação hospitalar, recebendo o primeiro atendimento, todos os exames necessários para o seu diagnóstico, todo o tratamento, os cuidados hospitalares. Se ele for um paciente de alta complexidade, ele é mandado para o nosso serviço, o SAD, onde ele vai receber o mesmo tratamento no hospital, dentro do seu domicílio. Caso o paciente não seja um paciente complexo, o paciente já está deambulando, não está com nenhum dispositivo, o hospital pode mandar diretamente para um centro de reabilitação. O próprio hospital pode ter, um ambulatório de fisioterapia, onde ele manda direto,
Ou se o paciente for mais complexo, ele vem para o SAD para receber o primeiro cuidado no domicílio e nós mandamos para o serviço de reabilitação depois desse cuidado inicial em casa, que é um pouco mais grave, um pouco mais complexo. Porém, existem alguns pacientes que infelizmente não conseguem se adaptar nesses centros de reabilitação. O paciente não tem melhora, ele é muito sequelado, ele é aquele paciente que vai ficar acamado e necessitando de cuidados intensivos, e ele acaba ficando com o SAD até a sua finitude, ou até ter um pouco de melhora para receber alta da gente. Eu tenho bastante conteúdo sobre esse tema lá no meu canal no YouTube, está no Instagram aqui, meu e-mail, se alguém quiser conversar comigo, bater um papo, qualquer coisa pode me mandar mensagem, que a gente vai conversar um pouco. Obrigado. Obrigada, Raul. Então.